Olá, gatinhos e gatinhas! Mas antes de começarmos, peço para darem uma força para o canal, seguindo, já deixando o like e compartilhando com os amigos. Bora lá? A fotografia, como formalmente a conhecemos, tem início em 1826, quando o inventor francês José Nicéphore Niepce, através de seu próprio método denominado heliografia, criou a primeira fotografia da história, feita a partir de sua janela com uma exposição de 6 horas e que foi denominada Punto de Vista desde la Ventana de Grasse. Muito daí se evoluiu na fotografia. Em pouco tempo, a técnica evoluiu para chapas de vidro, daí para chapas de estanho ou cobre, revestidas de emulsão de haleto de prata. Inicialmente em tamanhos gigantescos, até o ponto em que essas foram sendo gradualmente reduzidas até a chegada do filme, inicialmente em rolo, que foi desenvolvida em 1885 por George Eastman, criador da Kodak. No entanto, sendo uma ciência arte que necessitava de um controle fino sobre a exposição, até então baseada na tentativa e erro, era necessário que se criasse um método de quantificar não só a abertura da entrada da luz, ou a quantidade de tempo em que esta abertura deveria permanecer aberta, mas, principalmente, se quantificar a maior ou menor fotossensibilidade da emulsão, para que se chegasse à exposição correta, capturando desde a luz mais brilhante até as sombras mais profundas. Assim, a fotografia precisava que fossem determinados valores de exposição com precisão, já que a luz muda e muito o tempo inteiro. Então, se percebeu que deveriam haver 3 parâmetros para a correta exposição: o tempo de exposição, a abertura da lente ou orifício e, por fim, a fotossensibilidade da mídia. E é disso mesmo que falaremos hoje, os índices de exposição. Dessa forma, foi necessário criar índices que quantificassem a sensibilidade das emulsões, se estas eram mais ou menos sensíveis à luz. Inicialmente, criaram-se inúmeros índices de sensibilidade. O Warnecke foi o primeiro de todos, nos idos de 1880. E este definia a sensibilidade do material de captação da luz, e não do filme necessariamente. Depois desse veio o padrão Hurter e Driefield, surgido em cerca de 1890. E a este seguiu-se o método Scheiner, de 1894, e que era utilizado principalmente na astrofotografia. Já no século XX, em 1934, surge a escala DIN, abreviação de Deutsches Institut für Normung, Instituto Alemão de Padronização, que foi o primeiro sistema de padronização para filmes utilizado em grande escala, e foi usado por muito tempo, vindo gravado nas embalagens de filmes e nos seletores das câmeras alemães, acompanhado posteriormente do padrão ASA. Também haviam outros padrões, como o padrão BSI, do British Standards Institution, que copiava o DIN, o padrão Weston, de 1935, da Weston Electrical Instruments Corporation, fabricante dos conhecidos fotômetros Weston Master, o padrão da General Electric, de 1936, e que era similar ao da Weston. O padrão GOST, de 1951, utilizado na União Soviética e similar ao padrão ASA, e que é utilizado até hoje nos excelentes filmes russos. Em 1946, surge o mais famoso de todos, o da American Standards Association, que, baseado nos Weston e GE, similares entre si, criou seu padrão ASA, até que finalmente, em 1974, surge o último e que vigora até os dias de hoje, o ISO, que resumidamente é a unificação dos padrões DIN e ASA. Dessa forma, o padrão ASA ou ISO se refere à sensibilidade daquele filme em relação à luz, sendo valores baixos de ASA e ISO, tais como 6, 12, 25 e 50, definidos como de pouca sensibilidade à luz. Ou filmes lentos, logo necessitando de uma grande quantidade de luz, um tempo maior de exposição
ou uma abertura maior para que a imagem seja corretamente capturada. De forma inversa, filmes com ASA ISO altos, como 800, 1600 e 3200, são filmes muito sensíveis à luz, necessitando de pouca luminosidade ou sendo esta luz abundante, permitindo-se bater as fotos em velocidade muito mais rápidas, de modo a capturar a imagem sem borrá-la, como por exemplo uma corrida de Fórmula 1. Daí também serem chamados de filmes rápidos. Obviamente, entre os filmes rápidos e os lentos, há os filmes de média velocidade, como os de ASA ISO 100, 200 e 400, que também são conhecidos como filmes versáteis, por se prestarem a uma, em tese, maior gama de aplicações, combinando características dos dois outros tipos. É claro que esta é uma noção simplista da coisa, e com a prática, métodos, material e estudo, se consegue utilizar os mesmos tipos de filmes de maneira inversa, seja se borrando uma imagem rápida com filmes lentos, ou fazendo fotos criativas utilizando superexposições com filmes rápidos. Expressão artística é o que não falta no filme, tem para todos os gostos. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o like e sigam o canal, compartilhem também com seus amigos. Um beijinho a todos, Gato Mia!